Ótimo dia a todos. Na aula de hoje nós vamos continuar analisando a função exponencial, se ela é crescente ou decrescente, e vamos também resolver algumas equações exponenciais. No estudo da aula anterior, a análise que fazia para verificar se a função era crescente ou decrescente, a cada ponto do gráfico, a gente observava o valor de x. Quando a gente aumentava o valor de x, se o de y aumentasse, a gente falava a função é crescente. E na função exponencial analisada na aula passada, a gente comentou também que se ocorresse do valor de x diminuir e o valor de y aumentasse, a função seria decrescente. Mas uma outra forma de observar se a função é crescente ou decrescente é vendo na sentença dela. Então, que nós vamos observar? A função exponencial f de x igual a elevado a x, nós vamos observar a base. Se esse valor de a for maior que 1, a função é crescente. Se ele for entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, olha aqui, a raiz de 15 sobre 2 é crescente. Por quê? A raiz de 15, ela se a gente considerar o cálculo aqui, então a gente pergunta aqui qual número, que colocando aqui, aproxima de 600. Então, a gente vai testar aqui o 8. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 6, 48. E 6, 54. Com 544. Então, o 8 seria o próximo número aqui. Essa diferença, né? E aí, continuaria essa questão aí. Então, a solução aqui ficaria como sendo 3,8 dividido por 2, e aí então 3,8 dividido por 2, multiplica por 10 aqui, fica 38 dividido por 20, né? Sobra aqui 18, coloca um zero, põe uma vírgula, dá 9. Então seria 19, 1,9, né? Dividido por 2. Já foi dividido. Então, a função, ela é crescente porque eu esqueci de colocar o x aqui, né? A base da função era a raiz de 15 sobre 2 elevado a x, e aqui raiz de 2 elevado a x. Então, para esse primeiro exemplo ali, deu que o a é 1,9. Nesse caso aqui, o a é raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 sobre 2, se a gente considerar que é aproximadamente 1,4, então vai dar 0,7. Então, 0,7 fica entre 0 e 1, então a função é decrescente. Então, se a base tiver entre 0 e 1, é decrescente. Se tiver maior que 1, ser crescente a função. Esse assunto nós vamos fazer alguns exercícios só para você analisar o valor de A e colocar se é crescente ou decrescente. Então, vamos resolver essas equações aqui para a gente também depois fazer alguns exercícios. Então, se eu tenho que comparar o primeiro membro com o segundo, se as bases são iguais, falta esse expoente aqui ficar igual a 7. Porque as bases são iguais. Então, esse primeiro membro igual ao segundo, se esse expoente for igual a esse aqui.
Então, isso aí ocorre se ocorrer x mais 5 igual a 7. Então, x tem que ser 7 menos 5. Então, x tem que ser 2. E é verdade, né? Porque se eu colocar 2 aqui, 2 mais 5, 7. 5 elevado a 7 é 5 elevado a 7. Então, formando verdade aqui, elemento 2. Então, se eu fizer aqui 2 elevado a x igual a 8, eu não posso comparar a base 2 com a base 8. Eu tenho que transformar o 8 em fator primo. Como é que eu faço isso? Eu decomponho o número 8 em fatores primos. Então, quando eu vou dividindo aqui por 2, ó, eu tenho que 8 por 2 é 4, 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1. Então, aqui tem 1, 2 e 3. Então, eu somo esses expoentes. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Então, quer dizer que o 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, eu coloco aqui que 2 elevado a x é 2 elevado a 3. Se ocorrer do x ficar igual a 3, é verdade que 2 elevado a x é 2 elevado a 3. Porque o x aqui tem que assumir o valor 3 para esse valor do primeiro membro ser igual ao valor do segundo membro. Forma de verdade aqui, x 3. Nessa solução aqui, ocorre a mesma coisa. Aqui as bases não eram iguais, aqui também não. Aqui você tem 5, aqui você tem 25 elevado a 1 negativo. Eu posso reescrever isso aqui como sendo 25 elevado a 1 negativo. É aquela regra da aula passada que a gente disse o seguinte: quando você tem 1 sobre a elevado a n, a elevado a n menos 1. Então, se eu tenho 1 sobre 25, é a mesma coisa ser 25 elevado a n menos 1, no caso aqui, o expoente do 25 é 1, então, menos 1. Por isso que aqui fica 25 elevado a 1 negativo. Só que o 25 pode ser escrito como sendo 5 ao quadrado, porque você divide 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, aqui tem expoente 1. Expoente 1, soma 1 mais 1, 2. Então, eu vou escrever que 5 elevado a x é 5 elevado ao quadrado elevado a 1 negativo. Então, essa regra aqui da potenciação, eu tinha lá assim, a elevado a n elevado a m é a elevado a n que multiplica n. Então, se eu tiver o 5 elevado a 2 elevado a 1 negativo, eu multiplico 1 negativo vezes 2, 5 elevado a 2 negativo. Eu multiplico o 1 negativo vezes o 2. Então, eu vou falar que 5 elevado a x é 5 elevado a 2 negativo. Então, isso só vai ser verdade se ocorrer desse x ser exatamente o 2 negativo. Então, o conjunto de solução aqui é 2 negativo. E tem esse caso aqui, que essa base não é igual a essa. Então, nós temos que organizar. Como é que nós vamos organizar isso aí? Vou fazer da seguinte forma. O 9, ele tem que ser decomposto. Então, ele vai ficar por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 9 é 3 ao quadrado. Mas ele está elevado a x. Esse 27, ele vai ser escrito como sendo 27 elevado a 1 sobre 2. Por quê? Se a gente tem a regra, a raiz n de a elevado a m, a gente fica com a elevado a m dividido por n.
Então, se lá tem a raiz quadrada de 27 elevado a 1, então quando o índice é 2, você não escreve. Quando o expoente é 1, a gente não escreve. Então, a raiz quadrada de 27 é 27. O numerador fica sendo o expoente do radicando. E o denominador aqui fica sendo o índice. O índice é 2, então ele entra aqui. Então, por isso que eu vou escrever 27 elevado a 1 sobre 2. Só que o 27, a base dele é diferente do 3. Eu vou decompor também. 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 1, 2 e 3. Então, é 3 elevado a 3. Porque 3 que multiplica 3 que multiplica 3. Aqui tem expoente 1, tem expoente 1, tem expoente 1. Mantém a base só. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, eu venho aqui, essa regra aqui multiplica, né? Nós acabamos de ver. A elevado a N elevado a M, A elevado a N que multiplica M. Então, eu vou fazer N vezes M, é 2 vezes X. Então, é 3 elevado a 2X. Esse 27, ele vai ficar escrito como 3 elevado a 3. Mas ele está elevado a 1 sobre 2. De novo, N vezes M. Então, vai ficar 3 elevado a 2x igual 3. Como é que eu multiplico 3 vezes 1 sobre 2? Eu multiplico numerador vezes numerador. Aqui debaixo do 3 tem 1. Denominador vezes denominador. 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar 3 dividido por 2. Então, para esse primeiro membro ser igual ao segundo, se ocorrer, né, de 2 elevado a 2x foi igual a 3 dividido por 2. Esse 2 que multiplica x passa para o segundo membro dividindo. Então, x é 3 sobre 2. Ele passa dividindo quem? O 3. Então, ele entra aqui como fator, multiplicando. Então, 3 elevado a 4. Conjunto verdade aqui é 3 sobre 4. Aí, se você tem dúvida e quiser enxergar exatamente o que está escrito, basta fazer o seguinte. Vamos conferir. Como é que a gente confere? Vamos pegar aqui mesmo, conferir essa conta aí, ó. Só para tirar. Nós vamos falar que 9 elevado a x, mais x é quanto? 3 sobre 4. Então, vou colocar 9 elevado a 3 sobre 4. Tem que ser raiz quadrada de 27. Eu tenho que provar que esse número é igual a esse. Então, quando esse número está aqui, ele vai para o índice. Ou então, eu posso fazer diferente. Falar que 9 elevado a 3 sobre 4 é 3 elevado ao quadrado que multiplica 3 sobre 4. Que é igual. A raiz quadrada de 27, nós já vimos. É 3 elevado a 3 sobre 2. Isso aqui, ó. Então, aqui é 2 vezes x, ó. 2 que multiplica x. Então, 2... Então, eu estou multiplicando aqui igual esse caso. Multiplicando um número por uma fração, ó. Um número por uma fração. Multiplico 2 pelo 3. Aí 3 elevado a 6 dividido por 4 tem que ser igual a 3 elevado a 3 sobre 2. Mas esse aqui pode simplificar, né? Divide aqui por 2, divide aqui também por 2, ó. Então, vai ficar 3 elevado a 3 dividido por 2 igual 3 elevado a 3 sobre 2. Então, qualquer número que a gente substitua, ele tem que ficar o primeiro membro igual ao segundo.
Tem diversas formas, de diversos caminhos a gente enxergar isso. Para essa aula, era isso que a gente queria mostrar. A gente encaminha alguns exercícios para você analisar a partir da sentença da função exponencial. Se a base é maior que 1, você vai dizer que ela é uma função crescente. Se a base for um valor entre 0 e 1, você vai falar que é uma função decrescente. E vamos fazer alguns exercícios de equação exponencial para depois a gente resolver problemas de função exponencial. Muito obrigada e ótimo dia a todos.